Hoje eu trago para você a minha análise da nova capa da revista The Economist que prevê como será o ano de 2025, que está chegando. Bem, todos os anos a revista The Economist traz previsões para os anos futuros e sempre acerta. Foi assim no ano de 2024, foi assim nos anos passados. Eles trouxeram previsões, né? E essas previsões se tornaram reais. E não é à toa. A revista The Economist ela é financiada pelos Rockefellers, é financiada por outros globalistas também, ou seja, se eles estão nos falando a respeito do futuro, é porque os seus financiadores estão divulgando as suas agendas, estão divulgando os seus próximos passos, estão divulgando como eles estão transformando o mundo e irão alcançar aí o seu maior objetivo, que é o controle mundial completo, que inclusive está profetizado na Bíblia, né? É a besta que emerge do mar. É a grande estrutura tecnocrática, a grande estrutura de controle mundial que será dada nas mãos aí do anticristo para nós que acreditamos na Bíblia, né? É para isso que esse governo está sendo montado. Para aqueles que são mais céticos, acreditam só que vai surgir um governo mundial para controlar as pessoas, né? Mas independentemente, né, dos céticos ou cristãos, isso está muito evidente. Eles estão construindo aí uma estrutura de governança mundial e isso é muito ruim. Isso verdadeiramente é um grande pesadelo, né? E para essa capa de 2025 nós temos muitas revelações. Será um ano de grandes mudanças, será um ano de eventos impactantes, né? E será um ano onde eles irão tentar atacar o nosso DNA também, né? E bem, nos últimos anos não foi diferente. Nós temos aqui uma revista com simbologias dentro de simbologias, então eu vou tentar ser aqui o mais claro possível, o mais rápido possível, vou tentar ser o mais objetivo possível, para que a gente chegue no final na última simbologia que está oculta aqui para você, tá bom? Muito bem, a primeira simbologia que eu quero trazer aqui à sua observação é a seguinte: nós temos Saturno no topo de tudo. Tá? Saturno está no topo de todo esse mapa que nos é mostrado aqui. E isso é muito interessante. Eles estão colocando as garrinhas para fora. Eles estão falando sobre coisas que antes eles só falavam nos seus círculos fechados. O que você quer dizer com isso, Lucas? Acontece que Saturno para eles significa Satanás. Saturno significa a manifestação do mal dentro da organização aí de astrologia deles, né? Saturno tem vários significados, tanto que foi mostrado no passado, né, que Saturno possui uma espécie de olho em um dos seus polos, e esse é o olho que tudo vê, que está dentro da maçonaria. Saturno também possui o hexagrama no outro polo, né? Inclusive, isso tem implicações com o esquadro e o compasso da maçonaria e etc. Saturno, para eles, é muito importante. Tanto que, só para você ter uma ideia, dentro da feitiçaria salomônica, quando você quer invocar a entidade Azazel, que é um demônio, você usa o sigilo de Saturno. Você usa ali, né, a representação de Saturno. Então, verdadeiramente, Saturno é muito importante para eles e representa o mal mesmo, né? É usado em rituais, toda a questão envolvendo Saturno. E eles estão colocando para nós o quê? Que Satanás está no topo aí de tudo isso. Nós falamos muito aqui sobre a elite mundial, nós falamos muito sobre os homens que comandam o mundo, e nos últimos anos a gente ouviu falar muito sobre as 13 famílias, né? Sobre grupos como o grupo Bilderberg, etc. Mas a verdade é que esses grupos, eles estão operando para Satanás. Esses grupos estão apenas seguindo aquilo que Satanás os ordena. A besta que emerge do mar, que é o governo tecnocrático mundial, é de fato uma estrutura que está sendo montada por homens. Mas esses homens atendem aos interesses de Satanás, porque Satanás é o Deus desse mundo. A nossa verdadeira guerra, como diz na Bíblia, não é contra os homens, não é contra a carne ou sangue, não é contra esses caras que a gente está vendo aqui
nessa capa e outros que não estão aqui, que conhecemos bem, que fazem parte da elite mundial. Não. A nossa guerra é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes e Satanás é o líder deles. Então por isso que nós temos Saturno aqui, no topo de tudo, no topo deste mapa, tá? Quando nós passamos aqui para o lado esquerdo, nós temos uma imagem bem interessante, né? E muitos não vão conseguir compreendê-la, mas ela representa o Sol tendo ali uma descarga de ejeção de massa coronal, jogando energia para fora. E isso é bem interessante, porque do lado dessa figura nós temos uma imagem de uma cidade completamente no escuro, aqui em preto e branco, justamente para passar esse aspecto do blackout, né? Ou seja, eles estão nos falando que nós veremos, a partir do ano de 2025, crises energéticas. Bom, eu não duvido. Eu, particularmente, só duvido que isso tenha a ver com o Sol. Mas eu acredito, né, que esses blackouts eles vão acontecer em algum momento. Mas eu acredito que são armas dos próprios aí, globalistas que vão fazer isso. Porque eles possuem armas de pulso eletromagnético, isso não é nenhum segredo, os países possuem essas armas, já testaram essas armas, nós mesmos aqui no Matrix Mundial fizemos um estudo falando a respeito de alguns dos testes que eles fizeram com isso, né? Então, eles vão usar a desculpa da ejeção de massa coronal porque eles não vão colocar isso na conta deles. Eles têm que manter a humanidade completamente cativa, completamente aí dormindo. Tá? Então eles não vão falar a verdade, eles não atuam com a verdade, eles atuam com o engano, com a mentira. Eles não podem fazer com que quase 8 bilhões de pessoas acordem desse engano, porque senão para eles é game over, não é mesmo? É burrice essas 8 bilhões de pessoas do nada perceberem que são eles que estão por trás de certos eventos. Então nós temos aqui uma sinalização da crise energética, né, que pode começar a partir de 2025, é isso que eu entendo através dessa simbologia. Quando nós observamos aqui ao redor, meus amados, antes de passar para outras coisas, ao redor desse mapa, preste bem atenção, nós temos muros, nós temos cercas, nós temos componentes elétricos, né? Nós temos também código binário. Então, o que isso significa? O que isso representa, Lucas? Isso representa que uma grande prisão será montada a partir do cenário aí de 2025 e é uma prisão tecnológica, tá? Tecnocracia. Nós temos a inteligência artificial sendo colocada aí na sociedade cada vez mais e mais, robôs chegando, inclusive a China vai começar a produzir robôs agora a rodo, né, para o mundo, e com a produção aumentando, ainda mais isso vindo da China, né, cada vez mais esses robôs vão ficar mais acessíveis, vão ficar mais baratos. E a gente vai ver, né, essas tecnologias que vão ser oferecidas para nós como sendo algo bom, que vai tornar a nossa vida mais fácil. Esses robôs vão nos ajudar a olhar os nossos filhos em casa, a cumprir certas tarefas, etc. e tal. Na realidade, nós estaremos abrindo as portas para um grande exército que será usado para nos aprisionar, né? A robótica, a inteligência artificial, nada disso está sendo oferecido a nosso bem. E existem várias outras tecnologias que eles dizem também que é para o nosso bem, mas não é, como por exemplo reconhecimento facial, né? E várias outras questões mais. Então, eles estão criando uma prisão digital em volta do mundo. É isso que eles estão fazendo. Essa simbologia desses muros, dessas cercas, junto com esses componentes aí do digital, do elétrico, né, código binário, né, partes aqui de chips, etc. Isso quer representar, quer nos mostrar, melhor colocando, que eles estão aí. A partir de 2025 nós veremos um grande avanço dentro, né, da estrutura tecnocrática que eles estão criando. Tecnocracia, basicamente. Existem aí algumas visões dentro do que é tecnocracia, mas quando eu falo aqui tecnocracia e uso esse termo, eu quero me referir a uma ditadura tecnológica que está sendo criada, ok? Porque é isso que eles estão fazendo. E nós temos aqui, meus amados, o seguinte também. Nós temos a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, muito próxima de um olho
que possui ali no centro do seu olho o símbolo de radiação, de perigo nuclear. Ou seja, nós teremos aí cada vez mais a Europa próxima da guerra total. Nós temos inclusive notícias aí de que países europeus estão permitindo, como por exemplo o Reino Unido, que as suas bombas de longo alcance possam ser usadas dentro do território russo, ou seja, cada vez mais a Europa estará próxima da guerra total. Os países estão se preparando para uma guerra total com a Rússia e eu acredito que essa guerra total ela se dará em alguns anos. Muito embora eu acredite que a Terceira Guerra, já começou a partir do ano de 2020, porque toda a justificativa foi criada ali, não há mais como voltar atrás, né, para o que foi feito. Eu acredito que dentro do campo de batalha isso vai acontecer daqui a alguns anos. Então nós vamos ver aí, né, as tensões se desenvolverem cada vez mais, como diz a Bíblia, né? Nós veremos guerras e rumores de guerras. Mas lá no Apocalipse fala sobre uma guerra sem tamanho, quando nós vimos o surgimento dos 4 cavaleiros, né, que vai ser usada junto com doença, junto com fome, para ceifar muitas vidas, né? E isso aí já está fora dos guerras e rumores de guerras. Então as guerras e rumores de guerras é agora, mas a Terceira Guerra Mundial vai ser algo sem precedentes, vai ser verdadeiramente algo apocalíptico, né? Se eu não me engano, Albert Einstein falou que a Terceira Guerra Mundial ela seria aí travada com armas de tanta destruição que a quarta nós veríamos sendo travada com paus e pedras. Ele fala algo dentro desse sentido, né? Ou seja, a Terceira Guerra Mundial, e eles sabem disso, será devastadora e nós veremos cada vez mais a Europa próxima da guerra, próxima do risco nuclear, né? Nós temos também aqui uma urna destruída. O que isso significa? Uma urna em cacos, né? Significa que o sistema político está entrando em falência. Nós estamos vendo cada vez mais as pessoas perdendo a sua esperança nos políticos. Aqui no Brasil, por exemplo, muita gente já deixou para lá, né? Muita gente já perdeu a esperança em votar, não acredita no sistema de votação, muita gente não acredita no sistema político. Então nós veremos cada vez mais o sistema político ruindo e a partir do ano de 2025 o que eles querem sinalizar com isso é que a situação vai piorar ainda mais, né? E passando aqui para o lado, nós temos um chip transhumanista. Várias iniciativas transhumanistas elas vão começar em 2025, inclusive a Neuralink vai aí partir, né, se eu não me engano, para o mercado em 2025, foi aprovado agora em 2024, mas em 2025, né, nós veremos aí provavelmente a Neuralink no mercado e outros chips transhumanistas, outras tecnologias transhumanistas que visam modificar você, tá? Eles vão oferecer 1001 utilidades, 1001 benefícios, mas no final, isso é para hackear você, isso é para dominar você. E quando eu falo isso, eu não estou sendo dramático. Essas tecnologias têm exatamente esse potencial. E essas tecnologias estão vindo com outras tecnologias, tá? Não é só o chip Neuralink. Você tem nanotecnologia sendo injetado nas pessoas, né? Quando a gente chegar em uma certa parte ali, eu não vou poder ser literal, mas você guarde isso com você, o que eu estou falando aqui. Nanotecnologia sendo injetada nas pessoas de várias formas, tá? Vamos colocar assim. Você tem, e essa nanotecnologia é uma nanotecnologia biológica e também, né, que cria ali dentro do seu organismo formas de se espalhar. Nós temos também a nanotecnologia eletrônica com chips, com smart dust, com grafeno, nanotubos de carbono, né, tudo isso integrado à inteligência artificial, modificação genética. Então, tem muita coisa acontecendo, né, para mudar a humanidade, e esse chip aqui mostra que a agenda transhumanista vai avançar bastante em 2025. É isso que essa simbologia nos traz. Deixe-me interromper aqui rapidamente o vídeo para poder trazer as últimas contribuições que são usadas para que a gente possa continuar esse trabalho aqui nas plataformas, trazendo para você sempre informações que são importantes e muitas vezes você não vai achar em outro lugar.
Desde o último vídeo, nós recebemos 3 contribuições que foram dos irmãos Ana Carolina, que é uma contribuidora fiel aqui do Matrix Mundial e traz uma contribuição generosa. William Martins, que traz uma grande contribuição e é um contribuidor do Matrix Mundial aí desde o início, né? Está sempre nos ajudando. E Sávio Jordan, que é um contribuidor fiel também do nosso canal e traz uma contribuição generosa. Agradeço aos 3 irmãos pela ajuda, que é muito importante para que a gente continue aqui o nosso trabalho. Cada um faz aquilo que pode. Esses irmãos sempre estão nos ajudando, sempre têm a consciência, né, de nos ajudar, porque esse é um trabalho que realmente não pode morrer. E para esse trabalho não morrer, você precisa nos ajudar, tá? De acordo com aquilo que você pode, não importa o valor, nós temos aqui a nossa chave Pix. Toda contribuição será muito importante para abençoar essa obra e para que a gente possa aqui sempre estar prestando para você um bom trabalho, tá bom? Então agradeço a todos e vamos continuar aqui na nossa análise, ok? E não só as contribuições, meus amados. Orem pela minha vida, orem por esse trabalho, tá? Vamos continuar aqui então com a análise. E eu vou passar aqui para essa boca que está perto do chip transhumanista, tá? Que é uma boca que está em vermelho e ela, na minha opinião, significa censura. E faz muito sentido quando a gente analisa o que está acontecendo agora no Brasil, o STF querendo regulamentar as redes sociais. Nos Estados Unidos existem movimentos também para regulamentar as redes sociais. Na Europa não é diferente. Então o mundo inteiro está indo por esse caminho, né? E por isso que nós temos a boca em vermelho, ou seja, uma ameaça a falar, né? Uma ameaça à fala. Enfim, é um simbolismo que para mim significa censura. E temos que prestar bastante atenção na censura, né? Porque verdadeiramente algumas coisas acontecem aqui no nosso país. Por exemplo, muita gente não sabe que nesse mês de novembro, se eu não me engano, no dia 27, o STF vai votar no plenário para regulamentar as redes sociais. As coisas estão acontecendo de uma forma que muitas vezes a gente não sabe, né? Então é muito importante. Indo um pouco mais para cima aqui dentro desse mapa, nós temos um olho. E você que acompanha aqui o Matrix Mundial sabe que esse é um símbolo muito usado dentro do ocultismo, né? Tem o olho que tudo vê na maçonaria, você tem os egípcios no passado usando também esse mesmo simbolismo. Como eu falei, em Saturno você tem o simbolismo do olho, né? A própria Bíblia fala do anticristo, fala que ele vai ser cego de um olho, né? Ou seja, vai enxergar apenas por um olho, e por isso nós temos muito do simbolismo aí da grande mídia, do mainstream, aonde os artistas tampam o olho e enxergam apenas por um olho, né? Eles estão anunciando aí que estão a trabalho do anticristo, para trazer o anticristo, cada um em sua área, às vezes na propaganda, às vezes na política, enfim, mas nós vemos muito desse simbolismo do olho. E ele representa não só a chegada do anticristo, mas representa também o controle, né? Tanto que no livro 1984 você tem ali o olho sendo usado como um símbolo de vigilância, ou seja, você está sendo vigiado a todo momento. E quando nós observamos todo esse simbolismo aqui, né, ainda mais o simbolismo aqui da borda do mapa, né, nós vemos verdadeiramente que o que eles querem é isso, cada vez mais controle, cada vez mais vigilância sobre você. Eu acabei não falando sobre o Drex aqui, né? Mas o Drex também é uma grande ferramenta de controle que está sendo colocada em prática aqui no Brasil e está chegando em outros lugares. Aqui a gente chama de Drex, mas o nome dessa tecnologia é CBDC. E o CBDC já está nos Estados Unidos, está no Canadá, está na Europa, está na China, está em tudo que é lugar, ou seja, está havendo uma padronização. E tudo isso serve para controlar cada vez mais você. Indo aqui para o lado, é bem interessante porque nós temos uma ampulheta mostrando que o tempo está acabando. E quando nós pegamos a revista de 2024, eles trazem o mesmo simbolismo. Ou seja, meus amados, eles sabem que o tempo está acabando. Eles sabem que fazendo tudo isso, que trazendo o anticristo, preparando essa estrutura para ele, trazendo marca da besta, né, e uma série de outras coisas, o retorno dos anjos caídos também, né, e enfim, a propagação aí da poluição do DNA, tudo isso eles sabem
que representa que o tempo está próximo e que a guerra contra o Criador, quando eles, né, trazem tudo isso, a guerra contra o Criador, a guerra do Armagedon, ela está próxima. Então, eles estão colocando aqui, né, que todas essas agendas estão fazendo com que o tempo, né, se aproxime do fim. Eles sabem disso. E nós sabemos também, né? E passando aqui para baixo, nós temos uma picadinha. Nós temos um imunizante. Novos imunizantes estão chegando. Enquanto nós estamos conversando aqui, só para você ter uma ideia, né? Foi aprovado lá a OMS agora ter mais poderes. E veja só o que eles fizeram. Isso é um documento de 19 de novembro. Tá? Por isso que é importante você acompanhar a Matrix Mundial, porque realmente aqui nós trazemos as melhores informações para você. Veja só, esse é um documento que mostra que a OMS, usando, né, do aparato de emergência de saúde pública global, está agora fazendo com que as nações venham a usar um imunizante para monkeypox, para a varíola dos macacos. Mais um imunizante chegando aí para a população. E a tendência, pelo que mostra esse mapa, é que em 2025 eles usarão de mais pretextos, de mais desculpas, para trazer cada vez mais isso, né? Então, estejamos atentos a isso, tá? Estejamos atentos aos novos imunizantes. Nós temos também, do lado do imunizante, um míssil atômico, né? Nós temos o míssil aqui e nós temos o símbolo, né, do átomo do lado dele. Então, a simbologia aqui é muito clara. Lá acima nós vimos a Europa sob o risco nuclear e aqui vemos o míssil atômico perto de quem? De Vladimir Putin. Será que nós veremos a partir de 2025 o míssil atômico sendo usado? Bem, hoje foi usado pela primeira vez na história um ICBM, ou seja, um míssil balístico intercontinental no território da Ucrânia. E por que isso é relevante? Quando eu digo hoje, eu digo dia 21 de novembro de 2024, quando esse vídeo está sendo gravado. Isso é relevante porque esses mísseis, eles têm a capacidade de carregar ogivas nucleares. Entende? Então, as coisas estão escalando. Será que a partir de 2025 a gente vai ver isso acontecer? Bem, nós temos também aqui, meus amados, indo um pouco para baixo, né, perto do míssil, um grande bombardeio, que aparece ter sido causado por uma bomba muito potente. Será que é por conta desse míssil atômico? Não sabemos, só o tempo dirá, né? Nós temos também aqui, perto dessa imagem do bombardeio, uma mão, um punho fechado, né? E isso aqui representa a revolução, revolta civil, ou seja, nós veremos aí, acima nós vimos ali, né, o sistema político ruindo com o simbolismo da urna rachada, e aqui nós vemos, né, o símbolo da revolta civil, ou seja, a partir de 2025, através das agendas que eles estão trazendo, em alguns locais do mundo, nós poderemos ver aí crises sociais, pessoas se revoltando contra o seu próprio governo, né? Aqui do lado desse símbolo de revolução civil, nós temos uma mulher, e essa mulher aqui é uma autora, né, com algumas frases, basicamente uma autora feminista, então eu não vou entrar nisso aqui porque não tem muito sentido, né? Bem, nós temos também 2 quadrantes do mundo sendo mostrados, né? Nós temos perto ali da Ursula von der Leyen, nós temos o quadrante ali das Américas sendo mostrado e várias flechas para baixo, né, sendo mostradas também. Eu particularmente interpreto isso como crise econômica, tá? Crise econômica. Muito embora quando a gente enxerga o Trump aqui no meio desse mapa, perto dele tem ali o símbolo do dinheiro e, né, aquele gráfico econômico que mostra indo para cima. Ou seja, o Trump trará aí alguma sobrevida econômica para os Estados Unidos. Pelo menos é isso que esse gráfico, né, esse mapa nos mostra. Mas isso não significa que para o resto das Américas vai ser bom também, né, que nós teremos aí o mesmo destino dos Estados Unidos. Não, quando a gente enxerga aqui o que está acontecendo, né, a gente vai ver vários problemas no Brasil, né, a gente vê problemas em relação aí
a nossa economia, né? Eu não vou listar aqui porque senão vai ficar um vídeo muito grande, né? Falar sobre questão previdenciária, falar sobre isso, sobre aquilo, vai ficar um vídeo grande, né? E não é o nosso objetivo aqui entrar em outros assuntos agora. Então nós vemos um quadrante que é o quadrante das Américas com as flechas para baixo, e o quadrante ali que pega África, que pega Europa, que pega Ásia e Oceania também, nós vemos ele em vermelho. Eu acredito que isso quer dizer, né, sobre a guerra. Ou seja, esse quadrante aqui, ele está em vermelho justamente por conta da guerra, né? Ele está em atenção, ele está em alerta. Nós vimos ali a Europa sob risco nuclear. Então, verdadeiramente é isso que eu interpreto quando eu enxergo isso. Nós temos aqui também o Zelensky sendo colocado, ou seja, ele vai ser uma figura muito falada no ano de 2025, vai ser uma figura aí essencial, né? Nós temos um pouco mais acima ali a figura de Xi Jinping, que é o presidente hoje da China. E a China também será muito importante aí no ano de 2025, é o que mostra esse mapa, né? Devemos esperar para ver o que é que a China vai trazer, o que vai acontecer, é guerra com Taiwan, o que pode ser, né? A gente vai esperar para ver e trazer para vocês as informações aqui. E nós temos também o símbolo do Yuan, que é a moeda chinesa, sendo colocado 3 vezes, né? O interessante é que quando a gente coloca na gematria YYY, nós temos 33, né? Que é o número lá da maçonaria, que representa inclusive ordem através do caos, tá? Então, nós temos aqui carros elétricos, outras coisas que particularmente eu não quero entrar, né? Algumas dessas imagens aqui me remetem ao mundo quântico, eu vou até colocar aqui para você a setinha mostrando o que para mim remete ao mundo quântico aqui, né? Ou seja, nós estamos nos fundindo com a realidade quântica, computador quântico, inteligência artificial, tudo isso é muito, muito perigoso, né? Temos algumas imagens psicodélicas aqui também, né? Mudança de estado da sociedade, estado mental, estado psíquico, enfim. E eu deixei para o final a simbologia oculta. Nós temos o rosto de um homem aqui, tá? Veja só, oculto nesse mapa. Nós temos 2 olhos, tá? Nós temos um nariz ali perto do Trump e nós temos a boca. E o que eu interpreto dentro disso? Dentro desse mapa, esse homem aqui em oculto. Eu acredito que é justamente esse mapa mostrando que o mundo está se preparando para a manifestação dele, o anti-Messias, o anticristo, aquele que estará sob o comando da besta que emerge do mar, que é o governo mundial, tá? Então, verdadeiramente, o tempo está acabando, né? E o anticristo, ele há de se manifestar muito em breve. Inclusive, nós temos ali alguns ocultistas que falam que próximo do ano de 2025 ele vai se manifestar. E esses ocultistas, eles não colocam isso, né, agora, eles não estão falando disso agora, eles falaram isso há 20, 30 anos atrás. Alguns deles fizeram parte da ONU. E eu fiz vídeos aqui para você falando sobre isso. Se você não viu, pesquise sobre Nova Era de Aquário. Eu falei sobre o ano de 2025, tá? E os ocultistas prevendo aí o anticristo chegando próximo desse ano. Significa que vai chegar nesse ano? Não. Eles disseram que é próximo do ano 2025. Ou seja, 2025 é um ano chave, tá? Um ano de muitos eventos, de muitas mudanças, questões importantes para a agenda global. E o que isso sinaliza para nós, meus amados? Que nós estamos verdadeiramente vivendo em um período profético e que nós precisamos nos apegar cada vez mais ao Criador, confiar nele, confiar nas suas promessas, porque assim, as profecias estão todas batendo, está tudo acontecendo como está escrito na Bíblia. E se nós temos a Bíblia para nos orientar sobre esses acontecimentos, é porque o Criador tem muita misericórdia sobre nós, por nós, tem muito amor pela sua igreja, pelos seus filhos. Ele está nos preparando para tudo isso, para que nós não venhamos aí a sofrer do grande engano que a grande maioria da população, que não quer saber da verdade do Evangelho, não quer saber do Messias, vai sofrer. Então ele nos ama e nós temos aqui a oportunidade, usando da sabedoria que ele nos dá, para interpretar as coisas, para entender o estágio aí que nós estamos nesse momento, ok? Então é isso, meus amados, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, tá?
E eu peço a sua ajuda para que você curta, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas venham também a estar abrindo seus olhos aí para o que está acontecendo no mundo, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno permitir.